Oi, gente, mais uma segunda-feira, então é dia do nosso quadro O que Vem Por Aí, no qual a gente dedica algum tempinho, não muito, é verdade, para analisar os principais indicadores que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo no decorrer dessa semana de terça a sexta-feira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, amanhã na terça-feira vamos começar com os Estados Unidos. Vamos lembrar daquela velha história de que os norte-americanos tem a moeda mais popular do mundo. Muitas pessoas dizem que eles não param de emitir dinheiro e essa emissão, sendo absorvida pelo planeta inteiro, ela não gera inflação. E aí está a chave do segredo deles, porque eles são economicamente tão poderosos. Será que isso é verdade mesmo, gente? Bom, existe uma coisa chamada agregados monetários, que mede o quanto de dinheiro em várias versões dessa grana circula ao redor do mundo. Eu vou usar aqui um conceito chamado M2, que significa o papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista no banco comercial, esse dinheiro que a gente deixa no banco, mas aqueles investimentos das pessoas, das famílias, das empresas, tipo poupança. E é nesse âmbito normalmente que ocorrem as emissões de dinheiro mais problemáticas. E como está os Estados Unidos nesse sentido? Bom, eles têm girando ao redor do mundo nada mais nada menos que 21,05 trilhões de dólares, isso dá de julho desse ano, e amanhã, terça-feira, deve sair o dado de agosto. Acredito que não vai variar muito, pode aumentar alguns bilhõezinhos de dólar, diminuir também alguns bilhõezinhos de dólar, mas o que eu tenho para dizer para vocês? Se alguém me acompanhar na ilustração, na tabela que eu estou mostrando, vai reparar que, sim, em julho desse ano, o papel moeda, o M2, papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista nos bancos, mais alguma coisa de depósito a prazo, estava naqueles 21,05 trilhão de dólares. Lá no ano passado, mais ou menos nesse momento, essa mesma quantidade de dinheiro está em 20,87 trilhões de doletas. Vamos fazer uma continha então para ver quanto cresceu. Então 21,05 dividido por, onde é que está? Julho, quer dizer, setembro, em referência a julho, nós estamos aqui 20,90 menos 1 vezes 100. Então teve uma alta de 0,71%, abaixo de 1%, que é bem razoável e mostra que os norte-americanos, eles não emitem dinheiro à louca como muitas pessoas imaginam. E isso significa que eles têm alguma razão, ou as pessoas têm algumas razões para confiar na estabilidade da moeda norte-americana. Eles não fazem loucuras. Até para ter uma ideia, que isso aí oscila conforme a demanda por moeda, mesmo necessidade de usar dinheiro, lá em março do ano passado, o dado saiu em abril, o total de dinheiro que eles tinham circulando, M1, M2, ou seja, meios de pagamento 1, meios de pagamento 2, que envolve, vou repetir o conceito, o dinheiro em poder do público mais o dinheiro depositado à vista nos bancos comerciais, somado a investimentos em poupança e outros tipos de aplicações financeiras, estava lá no ano passado, em março do ano passado, em 21,18 trilhões. Ou seja, em julho de 2024, o volume de meios de pagamento, a grana que está circulando em dólar pelo mundo, é menor do que no início do ano passado. Isso mostra uma estabilidade monetária. A inflação norte-americana, então, ela está baseada em outros fatores ainda herdados dos efeitos da pandemia do Covid-19, que afetou vários processos produtivos em todo o mundo e gerou inflação não só lá nos Estados Unidos, mas também na Europa, Brasil, Japão, enfim, em vários lugares do mundo. Já que temos falado de inflação, não dos Estados Unidos, agora vão voltar para o Brasil. Na quarta-feira o IBGE vai divulgar o IPCA 15, que mede a inflação ao consumidor do Brasil entre o dia 15 de agosto e 15 de setembro. É a antecipação da inflação de setembro. E a perspectiva é de uma alta em torno de 0,2%. Aí a gente fica pensando, gente, o IPCA fechado, que mediu a inflação de agosto, foi, se não me engano, 0,03 negativo, ou seja, deu uma leve deflação. Isso nós associamos basicamente
há momentos não tranquilos, pelo menos ao nível do consumo da economia. Algum prenúncio de que tem alguma coisa mais pesada acontecendo já ocorreu com os dados da produção em julho, e em agosto, provavelmente, produção industrial e vendas no varejo, especialmente serviços, devem registrar alguma coisa mais resistente, alguma coisa tendendo à queda ou crescimento muito pequeno, para ter esse indicador, o IPCA fechado de agosto negativo. Mas, pegando a metade final de agosto e a metade inicial de setembro, já temos uma aceleração de 0,2%. Provavelmente isso seja impressão muito forte dos gêneros alimentícios, que foram, sim, praticamente em 70% do território brasileiro, vitimados pela estiagem que está acontecendo, sem falar em vários focos de queimadas. Isso sim, nessa primeira quinzena de setembro, que inclusive está se acabando, está se encerrando, deve ter afetado o preço dos gêneros alimentícios. E na quinta-feira começa a sequência de indicadores sobre emprego e desemprego. No caso, vai ser divulgado pelo Ministério do Trabalho o CAGED, que mede o resultado entre admissões e demissões nas empresas privadas do Brasil. A perspectiva é de uma alta da ordem de 190 mil postos de trabalho. É um resultado razoável. O emprego, segundo esse indicador, está crescendo acima do que eu esperava no início do ano, mesmo que essa expansão seja em patamares um pouquinho inferiores, se essa projeção estiver correta, em patamares inferiores ao que ocorreu em agosto do ano passado, quando a alta foi de 220 mil postos de trabalho. Não podemos dizer que isso aí seja um fator de desaceleração da economia, porque gerou uma diferença negativa de 30 mil postos de emprego. Explicando bem, o resultado tende a ser em torno de 190 mil positivo, só que não foi tão positivo como agosto do ano passado. É isso que eu quero dizer. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal: se os dados da desocupação, que nós já vamos tratar, estiverem corretos, existe menos pessoas procurando vagas, procurando postos de trabalho. Isso faz com que, numa economia tendendo a uma empregabilidade maior, ocorra sim uma desaceleração desse saldo positivo. Eu tenho algumas questões a respeito disso, mas não posso duvidar de indicadores oficiais. Existem informações, dados paralelos que mostram que a economia brasileira não está bombando tanto assim. Mas a previsão dos analistas de plantão em relação à CAGED é para agosto, que já passou, é claro, mas o indicador vai sair referente a agosto na quinta-feira, um saldo positivo de 190 mil entre admissões e demissões. E aí, para finalizar o Fora de Curva de hoje, vamos para sexta-feira, é claro, onde o IBGE, novamente o IBGE, vai divulgar a sua pesquisa, a PNAD, que trata, dentre outras coisas, da desocupação do desemprego no Brasil. No mês anterior, a média de desemprego, vamos facilitar nossa comunicação, entre maio, junho e julho, foi de 6,9%. A tendência, segundo os analistas de plantão, é cair mais um pouquinho, chegar a 6,8% com a entrada de agosto nesse indicador trimestral. Eu não vou discutir isso, considero que dentro dessa tendência está correto, mas fico observando que essa ampliação da empregabilidade no Brasil, ela está muito relacionada ainda a gastos públicos de curtíssimo prazo, não notadamente investimentos, mas gastos de custeio. E isso, gente, pode gerar graves problemas depois. E é sobre essa questão que eu venho mais insistentemente advertindo os brasileiros e estrangeiros também, porque tem estrangeiro que assiste Fora de Curva, porque isso pode dar uma encrenca muito grande no futuro. Talvez seja um dos efeitos da alta da taxa de juros, por conta, primeiro, do déficit público gerado por esses gastos excessivos, que sim, geram emprego no curto prazo, mas geram deficiência de caixa dos governos no médio e longo prazo. E foi por causa disso, a meu ver, que o juros Selic subiu meio ponto percentual aqui no Brasil na semana passada, ao mesmo tempo ou no mesmo dia em que a taxa dos Estados Unidos, a taxa básica norte-americana, caiu meio ponto percentual. Isso atrai investimento externo, é aquele investimento especulativo, que um país que está com problemas na sua balança de pagamentos, problemas nas suas contas públicas,
oferece uma remuneração maior no sentido de atrair capital, chamado capital de risco. Olha bem, é capital de risco. O aumento dos juros aqui no Brasil, a alta da Selic, foi efetivamente, a meu ver, acho que não estou errado, para atrair esse capital de risco. Isso significa maus presságios para o futuro do país. Talvez isso contenha uma inflação potencial e, se contiver, o efeito colateral vai ser desaceleração da atividade econômica. Prestem atenção no que eu estou falando, porque daqui a alguns meses, não é coisa imediata, demora de 4 a 6 meses, para esse efeito se fazer presente, nós vamos começar a ter um revés econômico que eu não gostaria de antecipar, muito menos de assistir. Espero estar errado, mas acho que não estou. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, botando o like, compartilhamento dessa película com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no nosso canal, no Fora de Curva, eu peço que considere a possibilidade de se inscrever, só clicar no botãozinho aí que eu não sei qual é direito. Um forte abraço a cada um de vocês, uma bela semana cheia de realizações. Até breve. Tchau, gente.